Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e será que trabalhar para uma startup gringa de fora do país é fácil? Será que é tranquilo? O que será que é mais difícil nessa questão do trabalho e do choque cultural? Eu vou contar para você nesse vídeo a minha experiência. A ideia desse vídeo então é contar para você quais foram as principais dificuldades que eu tive no meu início na Alvin. Eu tô lá desde maio do ano passado e eu vou contar para você então o que aconteceu nesse tempo. E se você gostar desse vídeo, eu posso gravar um outro contando quais são as principais diferenças culturais trabalhando para uma startup da Estônia. Eu queria que, então, senta o dedo no like aí e deixa um comentário no vídeo falando que você quer um próximo sobre diferenças culturais, que aí eu vou ter um termômetro para saber se vale a pena gravar isso ou não. A primeira coisa que eu tive bastante dificuldade, eu não imaginava, é o inglês. O inglês eu vou quebrar em duas partes, tá? Primeiro, o inglês para comunicação no dia a dia, e segundo, o inglês para criação de conteúdo no dia a dia. Então vamos lá, inglês para comunicação. Minha primeira semana de trabalho foi lá na Estônia. Eu fechei o contrato com o pessoal, peguei um aviãozinho, três aviãozinhos. Quem quiser inclusive dar uma olhada nas fotos, vídeos e algumas coisas de como foram na Estônia, tá lá no meu Instagram nos destaques, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá salvo lá. Então fui até lá, né, peguei 3 aviãozinhos e fui até a Estônia e cheguei lá no escritório para trabalhar com o pessoal e passar 2 semanas lá, que foi o meu onboarding, né? E eu já falo inglês faz um tempo, fui bem privilegiado nesse sentido, aprendi ali na adolescência com os meus 11, 12 anos, só que fazia um tempo que eu não praticava. Fazia um tempo que eu efetivamente não estava trabalhando com isso no dia a dia. Na verdade, eu nunca trabalhei com isso no dia a dia, né? Mas fazia tempo que eu não usava no dia a dia mesmo. Fui lá, fiz as entrevistas em inglês, foi tudo bem, mas quando eu cheguei lá pra ficar no escritório mesmo, trabalhando em inglês por 2 semanas, foi um choque, assim. Não imaginei que eu fosse ter a dificuldade que eu tive, porque eu já sou fluente, né? E eu achei que ia ser super tranquilo, mas não foi. Nos primeiros dias eu sofri, eu saía do escritório com dor de cabeça, cansado, sabe? Mentalmente cansado mesmo. E eu não achei que isso fosse pegar pra mim. E foi difícil. Essas 2 semanas que eu passei lá no início foram bem complicadas. E tem algumas coisas pequenas que às vezes acabam se perdendo na tradução, sabe? Às vezes você quer falar alguma coisa, quer expressar alguma coisa de um jeito, discordar de alguma coisa, mas você não sabe muito bem como colocar aquilo. E isso foi complicado. Mas assim, é o tipo de coisa que, conforme as semanas foram passando, os meses foram passando, foi ficando menos difícil porque eu fui praticando todos os dias, né? E acabou que foi mais fácil, né? Acabou que no final, hoje, eu consigo me comunicar super bem e tá de boa. Então, primeira parte do inglês, comunicação no dia a dia, que já tá ok. A segunda parte é a parte de criação de conteúdo. E aí eu vou te explicar, né? Eu fui contratado para cuidar da parte de conteúdo e comunidade da Alvin. Ou seja, conteúdo e comunidade, a gente está falando de escrever artigos, gravar vídeos e participar de eventos, organizar eventos, ser o host de lives e eventos online. Para escrever artigo, uma coisa que eu logo percebi é que assim, uma coisa é eu escrever um texto para o Stack Overflow para fazer uma pergunta, eu escrever um texto genérico, ou mandar um e-mail, ou fazer alguma coisa relativamente simples. E outra coisa, eu escrever um artigo de qualidade em inglês, que um nativo vai ler e falar, isso está realmente legal. E eu recebi esse feedback do meu chefe, meu chefe não, né? Ele não gosta que chame ele de chefe. Ele é o CEO, um dos fundadores lá, é o Dan, meu parceiro, vamos chamar de parceiro. E ele é nativo, né? Ele é inglês, então ele falou, olha cara, você tá fazendo um trabalho legal, tá bacana, mas a gente vai ter que trabalhar algumas coisas aí, porque tem algumas coisas que às vezes soam um pouco esquisito pra quem é nativo, sabe? Numa conversa informal, num post de rede social até funciona, mas pra um artigo que muitas vezes é técnico e se aprofunda em coisas muito específicas, a gente vai ter que melhorar um pouco esse inglês aí. Então tem essa parte da escrita, né? E a parte da fala para vídeo, para live. Eu tô aqui falando com você, tô falando com uma câmera, na verdade agora sozinho aqui no meu escritório, super tranquilo. É outra coisa. É outra coisa porque a confiança que eu tenho para falar inglês, né, que nem eu tô falando aqui agora, não é a mesma com português, não é a mesma, eu não consigo ter essa confiança, eu erro muito quando eu vou falar. Tem algumas coisas, como eu disse, né, essa questão de, às vezes, querer se expressar alguma coisa específica, fazer uma piada e você não consegue encontrar a palavra, né? E aí, para esses 2 problemas, eu fiz 2 coisas. Primeiro, eu comecei a fazer algumas aulas de inglês bem focadas com um professor particular.
Daniel, um abraço Daniel, vou deixar o contato dele aqui, tá? Para quem tiver interesse em fazer aulas em particular, não é barato, tá? Já adianto que não é barato, mas é muito bom, beleza? E tem um aplicativo que eu tô usando também, eu faço aulas quase todo dia nele, chamado Elsa Speak. Esse aplicativo é muito legal, principalmente a parte da pronúncia, tá? Aí para você adquirir essa confiança aí com o idioma. Você faz um teste nele antes de começar as aulas para ele ver qual é o seu nível de inglês e mostrar mais ou menos aonde é que você tem que melhorar ali. Gostei bastante dele. Vou deixar o link aqui na descrição, que tem o link para você testar o Elsa até 7 dias de graça e um outro onde você tem até 80% de desconto para adquirir, se você quiser. Esse vídeo não é patrocinado por eles e nem pelo Daniel, beleza? Eu tô falando porque eu tô gostando mesmo. Hoje em dia eu já tô bem melhor, tá? Já tô bem mais confiante, mas ainda tem um longo caminho para eu realmente me sentir, confiante de verdade para fazer qualquer coisa em inglês. E eu não esperava que isso fosse acontecer, sendo bem sincero. Eu achei que fosse mais fácil. A segunda grande dificuldade que eu tive foi no modo de trabalho. Na Alura, a empresa que eu trabalhava antes da Alvin, né, trabalhei nos últimos 8 anos, eu estava muito acostumado a começar projetos de forma rápida. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Às vezes eu conversava lá com o Paulo Silveira, cara, vamos começar um podcast novo e vamos começar semana que vem. E ele falava, não, beleza, vamos começar, e aí já ia atrás de microfone, não sei o que lá, gente, convidado, pauta, já fazia uma arte, já começava, ia melhorando aos poucos, né? Começava bem no MVP, super rápido, e já ia rapidão fazendo acontecer e depois a gente ia melhorando aos poucos. Na Alvin é um pouco diferente. Na Alvin, antes de começar a escrever um artigo, a criar um projeto novo, a gente para e pensa. Para quem que vai ser esse artigo? Quem vai ler? Qual é o objetivo dele? Quem é a persona? O que tem que ter? O que não tem que ter? Quem vão ser as pessoas? Qual é a data? Quem vai revisar? Então, esse modo de trabalho mais planejado, né, mais estratégico, de pensar um pouco mais num projeto antes de lançar, eu demorei um pouco para pegar. No início eu confesso que eu ficava meio, mas eu não quero planejar, eu não quero pensar em como que isso vai ser. Vamos fazer, depois a gente ajusta, né, que era meio que o pensamento que eu tinha antes. Pode até funcionar, né, ele funciona na verdade, né, eu tenho certeza que se eu aplicar isso aqui ele vai funcionar, mas para a maneira que nós trabalhamos na Alvin, que é completamente assíncrona, né, cada um em uma time zone diferente, num horário diferente, fazendo coisas diferentes, isso tem que ser muito assertivo. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer um artigo meio que desse jeito, vou fazer, escrever aqui do jeito que eu quero, e aí quando chega para aprovação final, a galera fala, acho que não era para fazer isso, não era bem assim. Então eu aprendi, um pouco pela dor, um pouco pelo amor, que planejar, ser um pouco mais estratégico na hora de criar esse conteúdo é bom. E eu tô gostando. E a terceira grande dificuldade que eu tive nesse tempo, né, e é a última que eu vou compartilhar com você hoje, é o fato de eu estar trabalhando com um produto completamente diferente e que eu já trabalhei antes. O trabalho que eu fazia como DevRel lá na Alura, né, tocando muito essa parte de conteúdo e comunidade, era em volta de um produto e um ecossistema de ensino, que tinha muito material gratuito, tem muito material gratuito, né, no YouTube, podcast, live, e-book, o tanto de coisa que tem, né, de conteúdo de graça e aberto da Alura, as imersões são outro exemplo, né, é infinito, né, infinito não, mas é muito grande e cresce a cada dia. Já a Alvin é uma empresa que tem 20 e poucas pessoas, ainda tem pouca coisa, poucos clientes e um produto que é completamente B2B, né? A gente vende para empresas, né? Quem adquire a Alvin não é uma pessoa que está lá na casa dela e fala, opa, Alvin, parece legal, vou comprar. Não é assim que funciona. Mesmo porque é um produto que precisa ser pensado, tem que ter pessoas para usar ele, tem que ter treinamento, tem um monte de coisas envolvidas. Então, fazer DevRel, né, que é o que eu faço através de conteúdo e comunidade, com um produto desse, é completamente diferente. Eu estou muito mais sendo a pessoa que vai lá na comunidade puxar conversa, que vai lá no LinkedIn adicionar gente e puxar papo, do que efetivamente estar criando conteúdo em nome da Alvin, né? Eu estou escrevendo alguns artigos, eu ajudo as pessoas internas a escreverem artigos, mas o trabalho de efetivamente estar na frente das câmeras, estar na frente dos holofotes, que é o que eu estava mais acostumado a fazer na Alura, é um pouquinho diferente, né? Eu estou mais estratégico, né? Estou, como eu disse, falando com pessoas específicas. Eu estou estruturando um processo de criação de conteúdo interno para quem for escrever artigo internamente usar esse processo. Então,
é bem diferente, tá? Eu também demorei um pouco para conseguir entender isso. E aí, o que você achou? Você gostaria de saber mais alguma coisa específica sobre essas curiosidades? E se você quiser saber sobre diferenças culturais trabalhando para uma startup da Estônia com gente do mundo inteiro, eu gravo um próximo vídeo. Mas eu gostaria que você comentasse aqui o que você quer saber e se você quer isso, né? E claro, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal e todas essas coisas aí que os youtubers pedem. Eu te vejo em breve, jovem. Eu te vejo em breve, né? Você vai ficar aqui no meu canal e é isso. Tchau!